Domingão é dia do quê? Hã? Não. Não. Domingão não é dia do Domingão com o Hulk, não. É Domingão com o Thiagão. Tá bom. Domingo é dia de Thiago Responde aqui no YouTube, onde eu trago perguntas que eu recebo lá no Instagram pra gente dar uma debatida com uma maior profundidade. Hoje eu trouxe uma única pergunta, que é uma pergunta quentíssima, pra gente debater com uma profundidade bastante significativa. Então vamos lá, primeiro convidar você para seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Porque por lá a gente pode interagir, eu falar contigo, o link tá aqui embaixo, fechado? Pergunta da Brucurly2, ela perguntou assim, ó. Você viu a postagem da presidente do PT sobre a distribuição dos dividendos? Vi. Vi e eu confesso que eu queria desver, mas não rolou, não rola. Bom, se você não sabe do que tá rolando, tem um tweet que a deputada Gleisi Hoffmann colocou questionando ali a distribuição de dividendos da Petrobras. E ela escreve assim, ó. Passada a eleição, volta a sangria na Petrobras. Estão preparando a distribuição de 50 bilhões em dividendos. Não concordamos com essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece acionistas. A Petrobras tem de servir ao povo brasileiro. Ô, presidenta, não, né? Menos. Calma, irmão, não é assim que fala. Vamos lá, eu quero conversar com você sobre isso de uma maneira bastante racional. Sempre que eu trago aqui nesse canal assuntos sobre economia, sobre mercado financeiro, que envolve política, eu sempre gosto de avisar o seguinte: o meu objetivo aqui não é fazer você mudar de opinião, meu objetivo aqui não é a gente ficar confrontando pessoas, meu objetivo aqui é fazer você defender aquilo que você defende, seja lá o que for, mas de uma maneira racional, tá bom? Sem paixão, entendendo o que tá por trás das coisas, antes de sair por aí repetindo bordões que líderes políticos irresponsáveis costumam replicar, tá? E aí, líderes políticos irresponsáveis a gente tem tanto na direita quanto na esquerda. Mas vamos lá. Primeiro, vou pegar isso aqui, eu vou destrinchar algumas coisas. É engraçado, para não usar outro termo, ver a presidente do PT dizer que falar sobre sangria na Petrobras. É sério, é no mínimo engraçado. Eu vou te explicar por quê. Vou colocar aqui, ó. Coloca, editor, essa imagem na tela. Essa matéria saiu esta semana, tá? Petrobras recupera mais 439 milhões de reais com acordos de leniência e colaboração da Lava Jato. Um pouco mais embaixo, o montante já ultrapassou 6,7 bilhões de reais. Os acordos de leniência recuperaram 6,7 bilhões de reais de dinheiro que foi desviado da Petrobras. E veja, eu entendo que a Operação Lava Jato teve os seus vícios, teve os seus erros, e não é a discussão aqui. Mas independente de acerto ou não, se 6,7 bilhões foi devolvido, é porque esse dinheiro foi roubado em algum momento. Ponto. Não dá pra gente discutir isso. A gente pode discutir o mérito de julgamento, pode discutir várias coisas, mas isso, o fato tá aqui. E aí, tem mais um ponto, né? Quando a Petrobras vai distribuir dividendos, é importante que a gente entenda que esse dividendo, ele vai parar na mão do próprio governo. Tiago, não, calma, não é assim, porque a Petrobras tem acionistas e a Petrobras tem investidores estrangeiros como sócios, não é só o governo. Eu vi não sei quem falando, é verdade, você tem razão. Mas eu vou te contar uma coisa que provavelmente você não sabe. Aliás, se sabe, se você viu, provavelmente você esqueceu. Sabe quem foi que fez a maior capitalização da história da Petrobras? Capitalização significa abrir a empresa para novos investidores. Não foi quando a empresa abriu o capital lá atrás, não, na época do Fernando Henrique. Não foi. Depois disso, teve uma capitalização que é uma oferta secundária de ações, que foi, até aquele momento, a maior oferta de valores imobiliários da história. Sabe quem foi? Eu ia te contar quem foi, mas eu não vou te contar não, eu vou te mostrar. Editor, coloca na tela esse vídeo aí, por favor. O presidente Lula acompanha o lançamento oficial das novas ações da Petrobras na Bolsa de Valores de São Paulo. A capitalização da empresa rendeu 120 bilhões de reais, o que a torna a quarta maior empresa do mundo, incluindo todos os setores. Para Lula, a operação foi o maior banho de capitalismo da história.
A fachada da Bolsa de Valores de São Paulo deu lugar a uma plataforma de petróleo, cenário onde o presidente posou para fotos. Lula foi à Bovespa para celebrar um negócio de 120 bilhões de reais, valor que será acrescentado ao patrimônio da Petrobras. Desse montante, quase 75 bilhões virão na forma de barris de petróleo do governo, que assim aumenta a participação na empresa de 40% para 48%. Dinheiro vivo mesmo são os outros 45 bilhões de reais, que vão sair do bolso de milhares de investidores. Foi a maior venda de ações já feita no mercado de capitais. Pois é. Quem fez a maior capitalização da Petrobras, ou seja, quem trouxe esses investidores estrangeiros para a Petrobras, não foi a tal política neoliberal malvadona, não. Foi o próprio ex-presidente Lula, quando precisava de dinheiro para financiar o pré-sal. Então, assim, a gente pode questionar essa distribuição? Pode, então vamos voltar. Quem foi que abriu isso? Ah, Thiago, mas precisava de dinheiro para financiar o pré-sal. Beleza, tá tudo bem. Só que para isso você precisou vender parte da empresa. Agora você está reclamando que você está distribuindo lucro para quem você vendeu lá atrás? Não faz sentido. E para falar sobre isso, é importante também a gente olhar alguns pontos, tá? Deixa eu só voltar aqui. Esse gráfico que eu coloco na tela agora, ele mostra pra gente o lucro líquido da Petrobras ao longo dos anos aqui, como a gente pode ver ali, para 2012 para cá. Então, ó, de 2014, 15, 16 até 2017, a Petrobras, que fez a maior capitalização lá em 2010, estava dando prejuízo. E quando uma empresa desse tamanho dá prejuízo, o que acontece é que ela perde sua capacidade de investimento. E se ela perde a capacidade de investimento, ela não consegue produzir mais aquilo que a nossa sociedade precisa. Agora, de fato eu considero legítimo um questionamento do sentido, poxa, mas a crise sanitária que nós passamos, pessoas desempregadas, será que realmente faz sentido a Petrobras manter a paridade de preço e ter esse lucro desse tamanho? De fato, eu entendo esse questionamento. Ele é absolutamente legítimo. E aí a gente pode discutir isso em outro momento. Mas o fato é, hoje, a Petrobras é uma empresa que gera muito imposto para o governo, mas muito imposto para o governo, e gera muita grana em dividendos para o governo. E aí, você que está aqui me vendo sabe que o presidente Jair Bolsonaro fez muitas promessas de campanha, que no caso dele não vai precisar cumprir, mas o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez muita promessa de campanha e ele não avisou de onde vai tirar o dinheiro que ele prometeu. Olha, ele prometeu manter o Auxílio Brasil por R$600, certamente vai mudar de nome, volta a ser Bolsa Família, o que é legítimo. Ele prometeu manter isso. Ele prometeu aumento do salário mínimo real. Ele prometeu ainda uma bolsa, salvo engano, de R$255 por cada filho que uma mãe solo tenha. Ô presidente, de onde que o senhor pretende tirar esse dinheiro? Ah, talvez se a Petrobras distribuir dividendos, o governo vai ter dinheiro para isso? Faz sentido. Então, olha só, a gente não pode recriminar este lucro. E tem mais um outro ponto, tá? Eu quero mostrar aqui para você na tela agora a participação do governo nessa empresa. Então, eu vou colocar esse gráfico aqui, ó. Ele mostra pra gente o seguinte, 36% é do grupo de controle, portanto, está na mão do Estado, tá? Então, 36% desse lucro que for dividido vai pro governo, fora os impostos, que estão na casa dos bilhões e bilhões de reais, vai pro governo. Tem um pedacinho aqui, ó, de investidores brasileiros, 1805. Então, mais da metade do capital da Petrobras está aqui no Brasil, tá? E aí você vai falar, tá vendo, Thiago, mas são investidores, acionistas, malvadões, que não se preocupam com a sociedade. Calma. Deixa eu te mostrar uma relação aqui, que eu fiz questão de levantar só fundo de pensão. Então tá aqui, ó. Isso que você tá vendo na tela é a relação de fundos de pensão. Fundos de pensão, se você não sabe, são fundos de aposentadoria. São fundos de pensão que têm ações da Petrobras. Só fundo de pensão, nem estou falando de outros fundos de investimentos, tá? Tem mais essa outra relação aqui. Sabe de quem que é esse dinheiro? É de gente trabalhadora, assim como você, assim como eu.
que pegou parte das suas economias e colocou em fundo de pensão para ter uma aposentadoria mais digna. E olha só, eu nem quero falar aqui sobre o que aconteceu com alguns fundos de pensão na época do governo do PT. Pesquisa aí. Como dizia o Bolsonaro nos debates e dizia o próprio Lula, dá um Google. Você vai descobrir o que aconteceu com o fundo de pensão do Correio, com o fundo de pensão do Banco do Brasil. Esses fundos quase quebraram. E quando a gente fala de fundo, parece uma coisa distante, mas eu estou falando de dinheiro de gente trabalhadora. Olha só, eu vou pegar um exemplo, pensando principalmente na nossa audiência aqui. Eu sei que eu falo para muito profissional de mercado financeiro. Esse exemplo desse fundo é o seguinte, deixa eu só deixar maior aqui para ver se para eu não falar uma besteira aqui e ler de uma maneira correta. Achei. Tá aqui, ó. Olha o nome do fundo que tem ações da Petrobras. Sicredi FAP Composto. Fundo de Aposentadoria Programada Individual. Sabe o que é isso aqui? Se você trabalha no Sicredi ou se você conhece alguém que trabalha no Sicredi, esse alguém pega parte do seu dinheirinho e põe num fundo de pensão para ter uma aposentadoria complementar, porque esse alguém sabe que não pode contar só com o INSS. Você está dizendo que então são os acionistas malvadões multimilionários que se beneficiam disso? Não, não são. Aliás, são também. Mas a gente está falando aqui de dinheiro que vai para o Estado e dinheiro que vai para a mão de gente trabalhadora. E repito, é absolutamente legítimo a gente questionar a política de paridade no momento que a gente estava vivendo. Mas dado o contexto que a gente está vivendo, de contas públicas todas ferradas, déficit público com a projeção aí de mais de 200 bilhões de reais, a gente precisa tirar dinheiro de algum lugar para bancar algumas despesas que o governo pretende trazer. E aí o governo ele tem alguns caminhos para arrecadar esse dinheiro. O caminho número 1 é aumentar imposto. Acho que você não está afim de pagar imposto, nem eu. Sendo muito honesto, eu não acredito que no próximo governo tenha a pretensão de aumentar imposto. Eu não acredito. Talvez vai ter ali uma proposta de tributação de dividendos, mas isso é uma outra história, eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Um outro caminho é diminuir os gastos. Bem, não me parece que o governo está afim de diminuir gastos, né? Tem muita promessa de campanha aí. Um outro caminho seria aumentar o endividamento para financiar essas despesas. Só que se você aumenta o endividamento, o que acontece? Você aumenta o custo do carrego dessa dívida, que você prejudica a sociedade. Então, nada é tão simples quanto parece. E quando você vê uma deputada federal, presidente de um partido, aliás, presidente do partido que ganhou a eleição, vem a público e dá uma declaração dessa, me parece, para não usar outro termo, no mínimo irresponsável. Porque ela sabe do que ela está falando. Só que isso joga para a torcida, encontra eco nas pessoas que não conhecem isso e acha que, no fundo, quem está se beneficiando disso é uma pessoa multimilionária que está lá sentada, usufruindo disso, quando a verdade é um pouco diferente, né? Então, eu quis refletir com você sobre isso. E repito, não é para você mudar de ideia, não é para você... É para você ser mais racional nas suas análises e entender o que está por trás disso. Então, você tem queixas da maneira como a composição acionária da Petrobras é hoje? É legítimo você ter essa queixa. Mas eu mostrei para você quem foi que fez isso. Então, vamos questionar quem foi que fez isso e por que fez isso. Eu sei por que o PT fez isso lá em 2010. Porque precisava de dinheiro para financiar o pré-sal. E tá tudo bem, é legítimo. Ótimo. Só que você mesmo abriu o capital lá atrás e agora você está reclamando que você tem que distribuir lucro? Peraí, né? Opa! Então é isso. Eu quis trazer esse Thiago Responde aqui para uma reflexão um pouco maior. Gostaria de ouvir a sua percepção. Ouvir não, né? Ler a sua percepção. Comenta aqui se esse vídeo fez sentido para você. Compartilha com alguém. E lembra de se inscrever no nosso canal. A gente vai se ver no próximo material. Tchau!